bem, boa noite, irmãos, graça e paz. Quero, assim, em nome da primeira igreja presbiteriana de Soretama, estar parabenizando os homens dessa igreja. São 38 anos, não é isso? 38? Isso aí. Então, que Deus continue abençoando em sobremaneira a vida de vocês, a caminhada de vocês, em nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém? Muito bem, eu gostaria então de convidar a todos vocês para que abramos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 24. Muito bem, muito bem. Tendo em vista o fato de que hoje nós teremos a ceia do Senhor, e portanto nós vamos aí nos deparar aí com a questão da exiguidade do nosso tempo, então eu vou correr bastante. Normalmente a gente lê o texto, depois a gente volta ao texto e começa a lê-lo novamente, explicando. Então hoje eu vou fazer diferente. A primeira leitura eu vou fazê-la explicando, tá ok? Explicando algumas coisas. Depois eu volto ao texto para aplicar aquilo que nós lemos e explicamos aqui, ou seja, algumas questões de destaque no texto, ok? Porque é um texto muito grande. Então, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 24. Todos encontraram? Eu acho que não, então eu vou esperar. Ah, é? Ah, está explicado então. Muito bem. Nesse texto que eu vou ler para os irmãos, que vocês vão acompanhar aí, nós temos aqui desenhado uma guerra que está por acontecer entre os israelitas e os filisteus. Essa guerra está para acontecer a qualquer momento. E o povo de Israel estava desesperado, de um lado o exército de Israel, do outro lado os filisteus, que tinham junto a eles um gigante chamado Golias, um homem experiente, um guerreiro forjado no furor das grandes batalhas. Ele era um herói da guerra, por assim dizer. Então, por conta disso, o exército de Israel, de um lado, estava desesperado, andando de um lado para o outro, espavorido, com medo da morte. E do outro lado, lá estavam os filisteus, com seu gigante Golias, já cantando vitória antecipadamente. Pois bem, esse é o cenário, uma guerra que está por acontecer a qualquer momento. Então, o versículo 24 começa assim, vejam. Todos os israelitas, notem, todos eles, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Havia uma razão para isso, conforme já disse. O grande medo deles estava em cima do fato de que havia ali, entre os filisteus, um gigante com quase 3 metros de altura, um homem gigante desde a sua meninice, treinado. Portanto, o povo de Israel, vendo aquele homem, naturalmente eles fugiam dele e temiam, notem, temiam grandemente ou enormemente. Pois bem, então o versículo 25 continua dizendo assim: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, ou seja, quem matar esse gigante, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Mas quem é que teria essa coragem, né? De enfrentar aquele gigante para ter, então, essas 3 premiações. Então, vejam o que aconteceu. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo assim: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
Então eu gostaria que você sublinhasse esse versículo, ou melhor, essa pergunta de Davi, que nem fora convocado para aquele exército ou para aquela guerra. Ele fez a seguinte pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu, esse gigante Golias, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: olha, veja, assim farão ao homem que o ferir. Aquele que conseguir ferir esse gigante, fazer este gigante cair por terra, assim farão a esse homem. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, isto é, o irmão de Davi, o irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse assim: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Você não é guerreiro, você é pastor de ovelhas. O que você está fazendo aqui? Bem conheço a tua presunção, disse o irmão mais velho de Davi. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Apenas uma pergunta. E no versículo 30 diz que Davi, então, se desviou de Eliabe, seu irmão mais velho. Desviou-se dele para outro. Falou a mesma coisa. Ou seja, o que seria dado a quem vencesse o gigante? Ele perguntou pela segunda vez. E o povo, então, lhe tornou a responder como dantes. Ou seja, o rei vai acumular de grandes riquezas, lhe dará por mulher a sua filha, e a sua casa vai ser isentada de impostos. 3 premiações. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi quando ele se aproximou então para o momento da batalha. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu quero que os irmãos então sublinhem também o verso 46. Quando Davi, numa demonstração de fé, uma fé especial, necessária, diz para aquele gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, isso é enfático, mais uma vez ele disse: hoje mesmo, não amanhã, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Notem, não correu ao encontro, correu de encontro ao filisteu. Davi então meteu a mão no alforje, uma bolsa maior que ele tinha, né? Meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Eu faço aqui uma observação.
Eis aqui um milagre. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Ou seja, aqui está falando de uma morte iminente. Ele foi ferido mortalmente, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou. A palavra matou aparece mais uma vez, mas o matou aqui significa que ele foi executado de uma vez por todas. Diz que Davi cortou-lhe a cabeça. Então, vendo os filisteus que o gigante Golias, o seu álibi, o seu herói, então eles fugiram quando ele viu que ele que estava morto, por assim dizer. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, estavam amedrontados antes, e agora eles se levantam e se jubilam, e perseguem os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E a Bíblia diz que caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belamita. Senhor Deus, fala conosco nesta oportunidade. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. Apresentamos a ti, ó Deus, nesse instante, a nossa maior necessidade. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, a começar em mim. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história é conhecidíssima pela igreja. E vocês sabem que, naquele dia, o temível gigante Golias, homem, conforme já disse a vocês, um homem com quase 3 metros de altura. Esse gigante Golias, homem temível, não há por que duvidar. Vejam, ouçam, ele realmente morreu. Mas seja-me permitido dizer a todos os irmãos aqui presentes, que apesar do fato de que aquele gigante morrera realmente, eu vim dizer a vocês aqui nesta noite, que ainda hoje existem milhares e milhares de gigantes, miríades e miríades de gigantes espalhados pela face da terra. Eles estão vindo em nossa direção para vencer, respirando ameaças e destruição contra você, contra mim, contra todos nós. Provavelmente, alguns desses gigantes aos quais estou me referindo, possivelmente alguns deles já estejam postados diante de você, ou diante de nós. Mas esses gigantes que eu tenho em mente nesse instante, esses gigantes, na verdade são metáforas que têm por fito sinalizar, não um gigante propriamente dito, no sentido estrito da palavra. Os gigantes que eu tenho em mente aqui nesse instante
são as doenças inflexíveis desta vida, que de tempos em tempos surgem para nos impedir de sugar o néctar da vida. Quando eu digo gigantes aqui, eu tenho em mente as vicissitudes da vida, as intempéries da existência, as noites escuras da alma, os perigos biológicos deste mundo, os problemas circunstanciais, os problemas psicoexistenciais, os poderes sobrenaturais, os problemas conjugais com todas as suas proposituras, que tem por fito tirar toda a nossa alegria, problemas humanamente irremediáveis. Eu tenho em mente também a depressão, gigante implacável, que habita no nosso interior, no recôndito da nossa alma, gigante especialista em gerar ansiedade, angústia, desânimo, desinteresse, desmotivação. E diga-se de passagem que a depressão, esse grande gigante, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é, sem dúvida, o mal deste século. Eu disse para os irmãos que esses gigantes, eles estão se encaminhando em nossa direção. Reitero, alguns desses gigantes já estão postados diante de nós, quem sabe? Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, meus irmãos. Diante dessa realidade incontestável, dessa verdade, irmãos, que não há como negociar, eu faço a seguinte pergunta: o que fazer diante dessa realidade? Fugir, cruzar os braços, dizer é assim mesmo, tem que ser desse jeito? O que fazer diante desta realidade? Os gigantes estão vindo. A minha resposta é a seguinte, irmãos. Nós precisamos aprender com aqueles que sabem tudo do que diz respeito à arte da guerra. Nós precisamos nos assentar ao lado dos guerreiros forjados no furor das grandes batalhas. E para tanto, eu quero convidar os irmãos para que aprendamos aqui, a partir da história de Davi, o grande guerreiro, 5 atitudes de Davi. Vamos andar em suas pisaduras, para que sejamos mais que vencedores diante dos gigantes odiernos. Sendo assim, irmãos, em primeiro lugar, eu quero aprender aqui com Davi, e em primeiro lugar, olhando para a história dele, eu digo a vocês nesta noite, que nos momentos difíceis da vida, antes de você se dispor a lutar com os gigantes, considere quem é você debaixo deste céu. Antes de qualquer coisa, pergunto, quem é você no corpo de Cristo? Quem é você no reino de Deus? Quem é você aqui nesta igreja? Qual é a sua verdadeira identidade? Quem é você? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer quem somos nós, uma vez que temos, quem sabe, um gigante postado diante dos nossos olhos. Davi, quando ali chegou, naquele ambiente, naquela área de guerra, ele fez um discurso, fez perguntas, mas a grande pergunta que ele fez, muito curiosa, pergunta incrível, foi essa: quem é este incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Em outras palavras, ele quis dizer, eu vou decodificar aqui a pergunta dele: quem é este incircunciso? Nós que estamos aqui amedrontados, espavoridos, correndo de um lado para o outro com medo, vocês se esqueceram de que nós somos filhos do Deus Altíssimo? Vocês se esqueceram, ele é um incircunciso, nós somos circuncidados. Ora, se nós somos circuncidados, então Deus tem uma aliança conosco, nós somos protegidos de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus.
Nós temos uma marca exterior em nós, que significa que nós pertencemos a Deus. Por isso, Deus é a nossa rocha, a nossa proteção, Ele é a nossa fortaleza, Ele é sobretudo o nosso escudo. Antes deste gigante com seu exército chegar até nós, ele tem que passar por um escudo, e este escudo é o próprio Deus. Deus tem uma aliança conosco, o nosso Deus é o Deus da aliança. Quem é este incircunciso? Em outras palavras, ele disse assim: eu sei quem eu sou, mas quem é ele? Eu perguntei aos irmãos nesse instante assim, a cada irmão: quem é você no corpo de Cristo? Quem é você no reino de Deus? E a Bíblia diz que nós temos uma marca também, irmãos. E a nossa marca, ela não é exterior. A nossa marca, ela é interior. Essa marca está no nosso coração. Essa marca está no nosso espírito. Nós estamos circundados no nosso espírito. Nós somos cidadãos dos céus. Vejam vocês em Colossenses capítulo 2, versículo 11, está escrito: em Cristo fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quem somos nós? Nós somos os circuncidados. Portanto, nós não podemos nada temer, porque Deus é o nosso escudo, Ele tem uma aliança, Ele tem um concerto, Ele tem um acordo com cada um de nós, que custou o sangue do seu Filho amado, Jesus, derramado na cruz em nosso favor. Então, antes de você se dispor a lutar com o gigante, seja ele qual for, lembre-se disso, faça essa pergunta, considere: quem é você no corpo de Cristo? Você é uma pessoa muito especial, você está debaixo dos cuidados de Deus, porque Deus tem uma aliança contigo, amém? Mas em segundo lugar, tendo visto o texto que acabamos de ler, eu não li o texto todo, mas em segundo lugar, antes de você se dispor a lutar contra os gigantes da vida, os gigantes odiernos, a segunda coisa que você deverá fazer é rememorar os grandes feitos de Deus na sua história. Porque quando você rememora os grandes feitos de Deus na sua história, a sua fé vai ser aumentada, a sua esperança vai ser engrandecida, a sua fé, a sua esperança, ela vai ficar mais robusta, quando você começa a rememorar os grandes feitos de Deus na sua vida e na sua história. Vejam, Davi, ele fez isso também. E isso está em 1 Samuel 17, do versículo 34 até o versículo 37. Eu convido você para que olhe na sua Bíblia mais uma vez. 1 Samuel, do verso 34 até o verso 37. No momento que eles estavam pensando em dissuadi-lo de enfrentar aquele gigante, vejam só o que Davi disse, antes de se dispor a lutar com o gigante. Ele disse assim, versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, disse Davi, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba. Então perceba, irmãos, que não era um gatinho, não é? Não, agarrei-o pela barba, era um leão mesmo, o poderoso da floresta. Eu o agarrei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo, isto é, Davi, o teu servo, eu, matei tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles.
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E aí ele continuou dizendo, acompanhe o texto. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Na verdade, não fui eu quem derrotou o leão. Na verdade, não fui eu quem derrotou o urso. Na verdade, foi Deus através da minha vida. E assim como Deus me usou para derrotar um leão e um urso, esse mesmo Deus fará, através da minha vida, com que esse gigante caia por terra. Então, nota, irmãos, como é importante, nos momentos difíceis da vida, nós rememorarmos, recordarmos o que Deus tem feito por nós no decorrer da nossa longa história. E quando a gente faz essa rememoração, a gente passa a ter a coragem que não teme o que não se deve temer. A coragem de um homem o faz ser maior do que os embates da vida. Se você quer ter essa coragem, essa fé, então você precisa rememorar o que Deus tem feito por você. Benjamin Franklin, numa certa feita, disse o seguinte: a coragem não é necessária apenas nos entreveros das batalhas, mas na hora crucial da decisão entre o bem e o mal. Coragem, meus irmãos, não significa viver sem medo, mas é viver acima do medo nas estradas da vida. Portanto, tenha essa coragem, rememore os feitos de Deus na sua história. O Salmo 46, do verso 8 até o verso 11, confirma isso que eu estou lhes dizendo. Lá está escrito assim: vinde contemplai as obras do Senhor. O que é isso senão uma rememoração, meus irmãos? Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. A Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança. Deus queima os carros no fogo em nosso favor. Portanto, Deus diz então: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E caminhando nesta mesma direção, Salmo 77, todos vocês devem estar lembrados da história de Asaf, o homem que passou por uma crise exacerbada. Esse homem quase sucumbiu, irmãos. Faltava, quem sabe, um palmo para ele chegar no mais profundo abismo. Um palmo para chegar ali no poço final. Mas a Bíblia diz que ele foi guindado pelos cordéis da graça de Deus. E por essa razão, ele caiu ou voltou à lucidez. E aí no verso 11 do Salmo 77 está escrito que ele disse assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro de suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios, disse Asaf. O teu caminho, ó Deus, o teu caminho é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço, ó Deus, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ele estava pensando naquele dia, na passagem pelo mar vermelho. Então vejam, a sua fé foi restaurada. E tudo começou, meus irmãos, quando ele recordou os feitos de Deus na história do seu povo e também na sua própria vida. Então veja, o texto diz assim: Davi recordou dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então vejam, se você tem um gigante, uma metáfora, um gigante significando aqui os problemas existenciais desta vida. Então considere em primeiro lugar quem você é. Em segundo lugar, rememore os feitos de Deus na sua história, porque isso vai agigantar a sua fé. Isso vai te dar coragem para vencer os inimigos. Então eu gostaria que você fizesse esse exercício agora.
Amém? Você vai fazer isso aqui agora. Você vai recordar os feitos de Deus na sua vida e na sua história. Isto é, os livramentos que Deus tem proporcionado a você. E eu vou aqui usar aqui umas metáforas da própria Bíblia para te ajudar. Certamente, esse momento em que você está recordando agora os grandes feitos de Deus na sua história, provavelmente você está se lembrando dos laços de morte que te cercaram, das angústias do inferno que se apoderaram de ti. Olhe para o passado, a Bíblia recomenda isso. Olhe para o passado e veja Deus quebrando o arco e despedaçando lanças, queimando no fogo os carros que eram contra ti. É momento para você, nesse instante, se lembrar de que Deus despedaçou lanças que vieram contra ti. Continue recordando, você já enfrentou as águas tumultuosas desta vida. Você já enfrentou os transtornos da terra. Você já enfrentou os abalos e a fúria dos montes. Veja quantos livramentos Deus te proporcionou. E faço aqui essa sugestão do que Deus tem feito por ti, por vocês. Olhando para você, Fernando. Você vivenciou isso aqui, laços de morte te cercaram. E todas as vezes que um gigante se postar diante de você, lembre-se do que Deus fez para contigo. E o Deus que te socorreu, Ele vai continuar te socorrendo, Ele vai continuar abençoando a sua vida. Decodificando isso, posso fazê-lo com a seguinte frase bíblica: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ei, traga à memória aquilo que pode te dar esperança, e o gigante certamente cairá. Amém? Então vejam, em primeiro lugar, é uma questão de identidade. Quem é você no corpo de Cristo? Eu não sei quem é esse gigante, mas eu sei quem eu sou. Quem é você? Em segundo lugar, recorde os grandes feitos de Deus na sua história. O Deus que te abençoou lá no passado, Ele vai te abençoar aqui e agora. Mas se Ele não te abençoar aqui e agora, Ele vai te abençoar no futuro próximo. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, Davi fez isso. Estou sugerindo para que andemos nas pisaduras de Davi. Desvencilhe-se de toda ou qualquer suposta suficiência ou suficiência própria. 1 Samuel capítulo 17, do verso 38 em diante. Veja na sua Bíblia. Davi, nós temos aqui um princípio. Ele se desvencilhou da suficiência própria. Apenas um princípio. 17, 38. Versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura, já que não conseguiu dissuadi-lo, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada com a armadura, e experimentou andar com aquela armadura, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E a Bíblia diz que Davi tirou aquilo de sobre si. Eu não preciso disso. Então, em terceiro lugar, antes de você se dispor a lutar com o gigante, você precisa se desvencilhar de toda ou qualquer suficiência própria. Há quem diga, e não sem razão, pensando neste assunto,
que ninguém pode escapar de sua própria falibilidade. Isso, meus irmãos, deveria então nos conduzir à humildade, porque a nossa suficiência, ela vem de Deus. É na nossa fraqueza que o poder de Deus que derruba gigantes se aperfeiçoa. Tudo que nós precisamos para sermos mais que vencedores está em Deus. Então tire de sobre si a armadura humana, cuidado com orgulho, não confie na força do seu braço, seja fortalecido na força e no poder de Deus, e assim o gigante cairá. Seja fortalecido na força e no poder de Deus. Anos passados eu me deparei com uma ilustração maravilhosa, tendo em vista essa expressão, seja fortalecido na força e no poder de Deus para que você seja um vencedor. Conta que numa certa feita, numa certa ocasião, vários homens estavam segurando um grande balão, cada um com uma corda na mão. E por uma questão de descuido, aquele balão começou a subir, e algumas pessoas tentando segurar, e acabou que todos acabaram subindo com aquele balão, e cada um deles segurando, ou se segurando pela corda, ou por uma corda. E foi um desespero terrível para as pessoas que estavam lá debaixo assistindo aquela cena. Daqui a pouco caiu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, e homens começaram a cair. Mas interessante que teve apenas um que escapou. Apenas um. E então, quando ele chegou ao chão, conseguiram trazer o balão de volta. Quando ele chegou ao chão, fizeram a pergunta, mas como que você conseguiu? Onde você encontrou tanta força? Isso, na verdade, eu não segurei a corda. Na verdade, eu amarrei a corda em mim, e ela então, foi ela quem me segurou. É isso que significa, irmãos, a gente partir para uma batalha na força e no poder de Deus. Vejam, ouçam isso. Tentar vencer as batalhas confiando na força do próprio braço. É tentar subir na parte mais alta de uma árvore, se agarrando nas folhas. Você não vai conseguir. Então a proposta é essa. Segura na mão de Deus e vai. Então vejam. Em primeiro lugar, identidade. Segunda palavra, recordação. Terceira palavra, insuficiência. Deus é suficiente para todas as coisas, nós não. Mas em quarto lugar, eu quero aqui sugerir, fundamentado na palavra de Deus, para que possamos vencer os gigantes destes últimos dias. Aqui, faça uso do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Veja o que disse Davi no versos 40 a 45. No momento ali ele disse assim, olha gigante, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos a quem você afrontou. E nós estamos nos esquecendo dessa poderosa arma. Há poder no nome de Jesus. Ah, mas isso é coisa de pentecostal. Não é. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vocês devem estar lembrados, Atos capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E ali eles encontraram um homem pedindo esmolas. E esse tal homem pediu uma esmola, e a Bíblia diz então que Pedro, fitando-o, disse assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele problema que ele enfrentava foi dissipado, porque há poder no nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem imediatamente se levantou,
andou, pulou, cheio de alegria, impressionando todas as pessoas que estavam ali naquele templo. Então, meus irmãos, ouçam. Em nome de Jesus, o inferno se abala. Em nome de Jesus, cadeias se quebram. Em nome de Jesus, milagres acontecem. A vitória de Davi, não há por que duvidar. A vitória de Davi foi um milagre. Um milagre. Alguns pastores gostam de florear bastante, mas eu não gosto disso. E disseram que ele lançou aquela pedra. Um anjo foi e montou em cima da pedra, deu velocidade, e por isso aquele gigante morreu. Eu não vejo isso na Bíblia. Mas eu sei que aquela velocidade daquela pedra foi pelo poder de Deus, não há por que duvidar. Foi um milagre. Amém, irmãos? Em quinto e último lugar, faça como Davi. Antes de lutar com o gigante Golias, ele viu o invisível. Ele acreditou no inacreditável e recebeu o impossível. Ele exerceu fé especial. Ele exerceu fé necessária. Vejam, meus irmãos, o que está escrito no versículo 46. Hoje mesmo, disse Davi, hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, pela segunda vez, as aves do céu e as bestas férreas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje você vai cair vencido, hoje você vai cair por terra, hoje mesmo, para a glória de Deus. Não para a minha glória, é para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, decodificando, que seja isso para o louvor da tua glória, Senhor. Então, meus irmãos, a fé, aqui, a fé é uma arma poderosa, é arma de guerra, Efésios 6. Santo Agostinho, na certa feita, deixou-nos uma prestimosa frase dizendo assim: a fé verdadeira consiste em acreditarmos no que não vemos, e como recompensa veremos aquilo em que cremos. Spurgeon, na certa feita, disse: a fé nos dá coragem para enfrentar o presente com confiança e o futuro com esperança. Uma pequena fé levará a vossa alma aos céus, mas uma grande fé trará os céus até a vossa alma. Então, meus irmãos, oremos com fé. Sabe por quê? Porque a fé é o pássaro que canta quando a alvorada ainda é escura. A fé cristã oferece paz na guerra, conforto na tristeza, força na fraqueza e luz na escuridão. E a proposta para esta igreja nesta noite é: andemos nas pisaduras de Davi. E o mesmo Deus que esteve com ele na grande batalha ali no vale de Elá, certamente estará contigo também. Ande em suas pisaduras, seja um vitorioso na caminhada. O gigante vai cair, contanto que você ande de acordo com estes 5 princípios que fez de Davi um vencedor para a glória de Deus. Então eu digo para quem está do seu lado aí: o gigante vai cair. Olha para trás agora e fala aí. Mas do jeito que você está falando aí, o gigante não vai acreditar, hein? Tá certo? O Davi vai ficar desanimado. Fala aí com força: o gigante vai cair. Vai cair. Em nome de Jesus.